Quem vem na Coop não procura só produtos, procura amigos. Não porque a Coop é perto, mas porque ela é próxima. Prateleiras cheias de histórias, repletas de memórias. Passado e presente se tocam. E marca este momento especial na história da Coop. É aquela mesma energia que tínhamos lá no começo. Coop, cooperação é nossa inspiração. Na Universidade de São Judas, você fica preparado para sair na frente. Preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC. E sai na frente porque define a sua forma de ingresso. Vestibular tradicional, prova agendada ou só nota do Enem. E o seu resultado ainda garante bolsa de até 100%. Inscreva-se já em estudenasaojudas.com.br. São Judas, a universidade dos profissionais e líderes do futuro. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa rede social, a plataforma digital do Repórter Diário. Aqui informação, prestação de serviços na página do Facebook, no canal do YouTube. Também a você que interage, nos acompanha através do Twitter. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Agradecendo também os nossos parceiros nessa empreitada, jornada de fôlego à sabatina, ouvindo, questionando, entrevistando os candidatos, candidatas às prefeituras do ABC. A Rádio ABC, que através das suas redes sociais também compartilha essa transmissão, e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, aqui representada pela sua presidente, doutora Andréa Tartucci, a quem a gente também agradece mais uma vez. E claro, enaltecendo você de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, dando sequência à sabatina em Santo André. O sabatinado desta noite é o Alexandro Arraes Adão, o Alex Arraes, do PTC, natural de Santo André, 45 anos, empresário, participa da sua primeira eleição. Terá como vice Gilberto Carlos Neves, também do PTC, chapa pura. Gilberto, natural de Santo André, 56 anos e também está em sua primeira disputa eletiva. Alex Arraes, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de Santo André, qual será a primeira ação à frente do Paço a partir de janeiro de 2021? Vamos lá. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, por proporcionar esse momento para o Alex Arraes, e a doutora Andréa Tartucci por estar aí conosco para fazer a nossa entrevista. A primeira parte que eu gostaria de deixar ao povo de Santo André, que nós trabalhamos em duas frentes de trabalho. Uma será saúde, prioridade, e a outra infraestrutura, que entra as demais modalidades, como secretaria, educação, habitação, saneamento básico. Então, essas serão as duas frentes de trabalho do Alex Arraes. Doutora Andréa Tartucci. Obrigada, Leandro. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão hoje nos assistindo, nesse importante momento democrático em que nós estamos a sabatinar os candidatos. Hoje, o Alex Arraes, participando aí dessa parceria entre a RD e a OAB de Santo André. Então, muito obrigado, Leandro Amaral, Carlos de Carvalho aí pelo convite, e mais uma vez parabenizo pela essa importante iniciativa. Candidato, estamos vivendo um momento atípico, né? Não só em Santo André, mas também em todo o planeta. Isso demanda algumas importantes transformações e reflexões na condução, inclusive, dos trabalhos públicos. Então, uma pergunta, acho que básica, então, nesse sentido, qual que é a proposta do candidato relativa ao crescimento e desenvolvimento econômico de Santo André frente à pandemia, né, com os reflexos dessa pandemia, e que sejam de uma forma sustentável, ou seja, sem ferir o meio ambiente. Ok. Obrigado pela pergunta, doutora Andréa. Na realidade, nós temos que retomar o retorno das indústrias em Santo André. Nós temos muitos pontos ociosos em Santo André, como galpões, áreas, que podem ser retomado com comércio,
escritórios, indústrias, trazendo novamente para Santo André todos esses recursos para gerar renda e emprego para o cidadão de Santo André. Hoje, o que nós temos hoje de propostas? Entramos dentro de uma pandemia, o comércio, a gestão, o governo poderia ter tomado decisões diante disso, porque nós já sabíamos que estava vindo a pandemia, mas, como sempre, deixamos sempre as coisas para a última hora e começamos a tomar atitudes em cima do tempo precipitadas. Nós precisamos, de imediato, trazer renda e emprego. A parte da saúde é descentralização dentro de uma pandemia. Mas a renda e o emprego tem que voltar a Santo André. Os comércios de bairro, fortalecer. Eu estava conversando com a CISA essa semana e nós discutimos sobre isso. Eu tive uma reunião com os diretores da CISA e discutimos sobre isso. Eles falaram que participam de 20 conselhos dentro da cidade. Aí eu faço a pergunta, participar de conselho eu também participo. Aí eu quero saber se a CISA tem a força para ajudar a desenvolver a cidade, trazendo o comércio e a indústria para dentro de Santo André. Nós temos várias modalidades que podemos trabalhar em Santo André, utilizando via férreo, transformando Santo André numa grande cidade logística, porque estamos perto do Porto de Santos. Muitas indústrias querem entrar em Santo André, mas devido a impostos, devido a dificuldades dos governos, não conseguem vir para Santo André. Então, a maior dificuldade hoje que nós temos é a geração de renda e emprego, né? Por um cenário onde se encontramos de 270 precatórios, né? 1 bilhão de dívidas, né? Sendo que, eu estava vendo aqui, 76,16% é a respeito de servidores. São dívidas rolando desde 1985, desde o tempo do Brandão. Aí nós imaginamos um cenário desse. Entra governo, sai governo e não toma nenhum tipo de postura, né? Nenhum recurso, não traz benefícios para a cidade. Um deles, né? Porque nós não temos deputado federal para nos ajudar nisso. Porque nós não temos deputado federal para nos ajudar nisso. Porque nós elegemos deputado federal e estadual em outros municípios e não elegemos em Santo André. Porque o poder que está hoje e os anteriores não tem interesse. Não tem interesse. Então, o que eu vejo hoje, né, para resolver uma boa parte da situação que está aí em Santo André, essa dívida absurda de precatórios, fora os empréstimos, que Santo André acabou se tornando uma cidade de cartão de crédito, onde se foi só fazendo empréstimo para a Prefeitura de Santo André, e essa benfeitoria só ficou no centro da cidade e não atingiu a população mais carente, chamado comunidade. Eu digo que para resolvermos uma boa parte disso, tá? Eu fiz algumas anotações, porque está dentro do meu plano de governo, né? Trazer alguns especialistas, né, para resolver essa área, na solução, né? Especialistas que possam trazer recursos, né? Tanto de dentro do país e de fora do país. Isso é uma parte. Nós temos que criar uma secretaria de comércio exterior aqui dentro de Santo André, que traga recursos, né, para a cidade. Outra parte também que eu gostaria de deixar é vincular, junto com o governo federal, as PPIs, né? Parceria Pública de Investimentos, que não são bem colocadas em Santo André, né? O que falta em Santo André hoje é, na realidade, gestão. Se tiver uma boa gestão, funciona. Se não tem uma boa gestão, continua nessa situação. Aquilo que eu digo, estou saindo candidato pela primeira vez e estou há 45 anos nessa cidade e não aguento mais ver a cidade andando no sentido que daqui a pouco nós vamos à falência, vamos entrar numa cidade só com dívidas
que não tem alternativas, uma cidade de 720 mil habitantes, segundo ao censo há 10 anos atrás. Vamos supor que hoje nós temos mais de 800 mil habitantes, tá? E se tornando uma cidade dormitório. Não podemos deixar isso acontecer. Candidato, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV, boa noite também à doutora Andréia, ao Leandro Amaral e a todos que estão nos assistindo nesse momento. A minha pergunta é na área de transportes públicos. O senhor coloca no plano de governo a construção de 3 terminais e a negociação para uma possível redução da tarifa do transporte em Santo André. Em relação aos 3 terminais, o senhor poderia informar onde seriam exatamente esses locais? E em relação à tarifa, como o senhor considera que possa ser o melhor modelo para tentar uma redução da atual tarifa cobrada na cidade? Os 3 terminais eu já estou contando com o de Santo André, da estação, que funciona bem, o do Vila Luzita, e temos um em Utinga, que é inutilizado, que só serve para parada de ônibus. Mas nós estamos estudando ainda uma outra área para montar esses 3 terminais, tá? Dentro de algum trabalho feito no transporte público, na mobilidade urbana, o que nós pensamos? Nós temos que montar um congresso do transporte, né? Trazer os empresários e mostrar a dificuldade hoje da população de Santo André, né? Aqui, hoje, no Parque Gerás, nós demoramos 40 minutos para pegar um ônibus, tá? Que nem cidade de interior. Aguarda 40 minutos para tomar um ônibus. E temos comunidades que nem o ônibus chega lá. Então, por isso que eu digo assim, vamos montar um congresso. Caso não tenha uma solução, nós iremos abrir licitações reais, né, para que possamos trazer pessoas, empresas interessadas em realmente fazer um bom trabalho em Santo André, criar novas modalidades. O que são essas novas modalidades? Os alimentadores. O que são esses alimentadores? Ônibus de pequenos portes, vans, que possam atender as comunidades. Ônibus que não conseguem entrar dentro das comunidades, das regiões periféricas ou algum bairro menor, colocar vans, colocar micro-ônibus para atendimento, chamado alimentadores. A renovação da frota, todo mundo já é ciente disso. Se reforma a carcaça, não se reforma o que tem que ser feito. Motor, chassi, só é dado um tapa. Todo mundo é ciente disso, como funciona a inovação de uma frota de ônibus dentro de qualquer município. Se reforma a embalagem, faça uma maquiagem, mas a carroça é a mesma. Então, nós temos que ter órgãos fiscalizando isso, porque nós temos acordos, né? A cidade tem acordos com o transporte. Então, nós temos que colocar órgãos fiscalizando isso. Outra coisa que eu acho que tem que acabar, e não é por politicagem, não é porque o Alex está propondo algo inusitado. Nós estamos no século XXI, tá? Por mais que nós temos bilhetes únicos e uma infinidade de modalidades de pagamento ao transporte público, nós temos a dupla jornada, a dupla função do motorista. O motorista, ele dirige, o motorista, ele ajuda o deficiente abaixando plataforma, recolhendo as pessoas, prendendo a população, aquele deficiente, demanda um tempo, né? Então, são funções acumulativas ao motorista, ao qual não pode ter isso. Você imagina, a pessoa está com o ônibus cheio de pessoas e ainda preocupado em parar em cada ponto, descer o passageiro, recolher o passageiro, ainda tem atendimento às pessoas especiais. Então, isso tem que acabar. Essa dupla função tem que acabar de imediato. E a redução na tarifa de ônibus, por que eu digo isso? Tudo é sentado e conversado. Através do Congresso de Transporte,
nós conseguimos negociar e fazer com que o povo de Santo André pague pelo justo, não pelo que é determinado. Temos que parar com isso, né? Eu falo, prefeito tem que ser empregado do povo, não dono da cidade. Eu não determino nada. Temos que escutar os órgãos públicos e dar direcionamento ao que cabe à população. Candidato, o senhor cita enfaticamente no seu programa de governo a construção do hospital infantil, a construção do hospital do servidor e do hospital do idoso. De uma forma didática, direta, quais são os 3 locais para sediar esses 3 equipamentos que o senhor propõe e de onde virá o recurso? Esses locais estão sendo estudados. O hospital infantil, por que eu enfatizo isso? Hoje está todo mundo junto e misturado. Criança, adulto e idoso. Não existe especialista hoje. A policlínica não existe especialista hoje. As unidades básicas de saúde atendem a tudo e a todos. E quando o clínico geral passa o direcionamento a qualquer especialista, se demora de 6 a 1 ano para atendimento. Isso é fato, isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Mas eu acho o seguinte, que temos que descentralizar isso. Por quê? Quando nós criamos braços para atender uma cidade como Santo André, temos que ter braços para trabalhar. Então, quando nós criamos um hospital infantil, onde vai ter especialidades, a criança vai ser atendida, vai ser medicada, se precisar ser internada, será internada, se precisar fazer uma cirurgia, será feita uma cirurgia. Isso é proposta, não é proposta, isso aqui é plano de governo. Nós temos isso em mãos. Tá? O idoso, a mesma coisa. Nós temos o hospital do idoso, né? Disseram que era um hospital de idoso e acabou se tornando um armazém de ativos do atual gestão, onde coloca lâmpada, coloca as coisas que não servem mais dentro da cidade, é colocado lá e está sendo montado um novo hospital. Então, eu acho que, assim, é um desperdício de dinheiro público, é um gasto de dinheiro público, sendo que dá para fazer coisas com menos gastos e descentralizando. Quando descentralizamos as coisas, temos maiores informações, temos maior capacidade de desenvolver um trabalho. Mas isso tem que ser com quê? Com pessoas sérias, pessoas da saúde, voltadas à saúde, para dizer, Alex, isso funciona. Alex, isso está bacana. Isso realmente acontece. E eu tenho esse amparo total, porque hoje no PTC eu tenho, por exemplo, 30% do quadro são da área da saúde. Então eu falo isso com muita propriedade. O Hospital do Servidor, por que eu digo Hospital do Servidor? Porque nós colocamos convênios para atender o servidor. E nem sempre o servidor é bem atendido. Então, nós temos que parar, nós temos que começar a criar em Santo André um espaço, né, e centro de referência nosso, que possa sair de Santo André e falar assim, nossa, Santo André criou referência na saúde, porque ele descentralizou, que nem eu disse também, vou deixar aqui para vocês, as subprefeituras, que é uma parte muito importante, soltar 8 subprefeituras na cidade. Para que você centralizar um problema só no centro da cidade? Descentraliza e a gente consegue ter todas as informações, tanto na área de saúde, urbanização, saneamento. Fica mais fácil, nós temos que criar braços para trabalhar, braços para nos ajudar a desenvolver a cidade. Doutora Andréa? Candidato, você Sim. citou o tema sobre os precatórios. Então, Sim. vejo que tem esse conhecimento que a dívida do município hoje em precatórios ele já ultrapassa 1,5 bilhões. E ele envolve aí mais de 10 mil
credores, na sua maioria alimentares, citou aí os servidores, mas também um número expressivo de pessoas idosas. De acordo com a de acordo com a Constituição Federal, o município de Santo André ele tem que quitar toda a dívida até o ano de 2024, que vai coincidir com o final do mandato do prefeito. Bom, já que está ciente da dívida, então qual é a solução, qual é a proposta, qual é a solução adotada para pagamento da dívida? Qual o compromisso que o candidato, então, ele pode firmar com esses credores? Se essa dívida, ela vai ser quitada nesse mandato, ou se o candidato pretende postergar, né, então, para o seu sucessor em 2025. Primeira coisa, nós iremos ajuntar especialistas, doutora, para mostrar aonde que nós temos que atender de prontidão. A dívida está aí rolando desde 1985, como eu já disse. Nós temos que buscar parcerias públicas e privadas, eu anotei aqui, para não esquecer, dentro da esfera do país e fora do país. Hoje, nós temos um mercado muito grande lá fora e é pouco explorado. Estamos próximo ao Porto de Santos e não temos nada que agregue valor à cidade de Santo André. Aí eu fico imaginando, como que uma cidade que não gera renda, não gera emprego, não consegue desenvolver, trazer recursos para dentro para resolver essas situações. Nós temos as PPIs, né, que poderá ajudar bastante. Nós temos o Porto de Santos, que está a 40 quilômetros de Santo André. Nós temos a linha férreo, nós temos o Rodanel, nós temos uma infinidade de coisas que nós poderemos trazer através da PPI, parceria pública-privada, não, parceria pública de investimento, perdão, é que tanta coisa na cabeça, já participei de 3 entrevistas hoje. Então, trazer para dentro do município, através de especialistas que nós temos hoje, uma forma de quitar, não toda, mas uma parte pelo menos, 60%, 70% da dívida. Agora, o que tem que ser feito de imediato? Um estudo e tem que ter profissionais voltados a isso. O que não podemos deixar é ficar empurrando como está sendo feito durante anos. Entra governo, sai governo, e não se fala disso. Tá? Tudo que se fala hoje é muito bonito, é muito bacana, são propostas para a cidade. Aí eu vejo uma cidade endividada, né? Uma cidade que é um cartão de crédito, cheio de empréstimos a pagar, e um monte de propostas dos candidatos que estão aí, que já estão no governo há anos e não tomam nenhuma posição. Então, essa é a minha proposta, é trazer recursos, não só de dentro do país, como de fora do país, para resolver essa situação, porque nós temos meio para isso. Candidato, na área de educação, o senhor fala em instalação de creches perto das comunidades. Sabemos muito bem que o problema de creche, em relação às creches, o déficit de vagas não é um problema novo, mas sempre tem N situações colocadas na eleição para tentar resolver o problema. No caso de Santo André, o que o senhor pretende exatamente com essa nessa implantação de creches? É construção de creches a partir só da prefeitura, parceria com a iniciativa privada, parceria com associações? Como fazer para conseguir zerar o déficit? Na realidade, o Santo André só vai entrar num patamar superior ao que está hoje quando criamos parcerias. Se nós não criarmos parcerias, nós não vamos sair do local. Aquilo que eu falei, temos que descentralizar, temos que ter braços, as creches têm que ser montadas próximas às comunidades, tem comunidades onde que a mãe anda com 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, porque eu ando dentro das comunidades, graças a Deus, sou bem recepcionados nela. Eu falo muito da comunidade, mas é porque é a parte mais
mais deficiente hoje em Santo André, a parte mais carente, e o centro da cidade está muito maravilhoso. Eu agradeço até o governo atual por ter deixado ela maravilhosa, porque, na realidade, o que o Alex quer é cuidar realmente do povo. Essas creches têm que ser montadas através de PPIs, através de... Eu não vou dizer nem de recursos voltados dentro da cidade, porque hoje nós não temos recursos, nós temos dívidas, né? Mas nós temos aí o recurso da Fundeb, que também podemos utilizar 100% direcionado à educação, porque nós sabemos hoje que, diante de todas as secretarias, o dinheiro que entra diz que não é o suficiente, mas na realidade não é o que não é suficiente. Ele não tem uma boa gestão, né? O que é destinado à saúde tem que ser para a saúde, para a educação, para a educação. Quando determinamos que esse ponto não saia, né, para um ponto, para um outro ponto, nós temos uma visão que iremos começar certo, iremos utilizar o dinheiro da educação para a educação, da saúde para a saúde, e assim as coisas começam a entrar no eixo. Candidato, e para entender um outro ponto, o senhor fala bastante sobre descentralização. Qual a estrutura que o senhor imagina para a prefeitura? O senhor pretende fazer uma reforma administrativa, mudar o número de secretarias, a estrutura das pastas? E mais do que isso, o senhor citou há pouco que o senhor tem aí a meta de 8 subprefeituras. Isso não vai aumentar o custo da máquina pública? Hoje a máquina pública ela já está sobrecarregada, com bastante profissionais trabalhando. Nós podemos utilizar parte desses profissionais e iremos ter que contratar alguns para essas 8 subprefeituras. É normal. Quando crescemos e criamos um projeto ao qual temos que ter em mãos para poder funcionar, a gente tem que ter algum investimento. A princípio, vamos colocar que nós teremos essas 8 subprefeituras. Tiramos as pessoas que hoje estão aí, que dizem que tem mais de 600 pessoas ociosas dentro da máquina pública, né, que podem ser utilizadas nessa subprefeitura. Eu não digo de mandar ninguém embora, não, porque todo mundo precisa do seu emprego. O Alex Arraes, ele não tem aquela ideologia de entrou o governo novo, caras novas, não. Quem trabalha, ficará. Quem não trabalhar, infelizmente, irá ter que sair. Essas 8 subprefeituras são necessárias. Utinga, uma subprefeitura. Capuava, uma subprefeitura. Paranapiacaba, outra. Vila Luzita, outra. Vila Linda, outra. E outras 3 que está no percurso, que nós estamos mapeando, deixando lá de estratégia para montarmos as 8 subprefeituras. Não te garanto que possa aumentar o orçamento da prefeitura. Pode onerar alguma coisa, mas não tanto, porque diante de diversas conversas e lives e estudos que eu já fiz, existe muita coisa boa que pode ser implantada em Santo André sem custos altíssimos. Nós já conversei isso com a CISA, falei do carnaval, dos barracões, das quadras de carnaval que podem ser utilizadas para a sociedade, com cursos todos os meses. As quadras e os barracões não são feitos só para carnaval, pode ser utilizado de diversas maneiras para cursos profissionalizantes, para uma infinidade de coisas voltada à população de Santo André. Doutora Andréa? Candidato, vi que citou várias vezes, né, as PPPs, as parcerias público-privadas. Então, presume-se aí, então, que tem um entendimento que é importante essa parceria entre o setor privado e a administração pública.
Entenderia as PPPs, então, como uma forma alternativa de capitalizar recursos financeiros para o setor habitacional? Eu acredito que sim. Por quê? Quando temos... Só um minutinho aqui. Eu tenho uma filha, uma bulldog francês, e ela estava dando trabalho aqui, me perdoa. Eu acredito que sim. Por que não? Hoje, eu estava vendo a entrevista do atual prefeito de São Paulo, dizendo que está entregando 30 mil habitações até o final do ano. E, numa entrevista que teve numa outra rede de comunicação, né? Não vou falar qual, mas diz que em Santo André nós estamos com um déficit de 30 mil famílias, 30 mil habitações, quase o que está sendo entregue em São Paulo. Nós temos um plano de governo onde nós temos que construir moradias para as pessoas, não prédios, sabe? Não estou dizendo que prédios não é necessários. As pessoas não querem sair do local onde elas estão. Por isso que existe tantas invasões e ocupações, doutora. O que acontece hoje? Hoje tiram a pessoa do local, desocupam aquele espaço, colocam ela dentro de prédios e voltam a ocupar outras pessoas que ocupam o mesmo ambiente. Não, para com isso. Vamos começar a construir habitação com pessoas, com especialistas. Casa não é caro. Nós temos projetos que tem de fora, que já foi passado para mim, que 70 mil reais você monta uma casa com 4, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e uma garagem para um carro. Ok. Então, candidato, só para o senhor ter os 40 segundos, senão o senhor não vai ter o tempo para as suas considerações finais. Só para aproveitar para dar para o senhor 40 segundos para as suas considerações finais, candidato, por favor. Então, tá bom. Eu gostaria de agradecer Leandro Amaral, gostaria de agradecer Carlos Carvalho, gostaria de agradecer a doutora Andréa Tartucci pelo convite também de segunda-feira. Gostaria de agradecer ao povo de Santo André que está assistindo essa entrevista. Para mim é muito importante. E o que eu quero deixar para você, povo de Santo André, eu quero cuidar de você, de Santo André, mas do povo em primeiro lugar. Para quem quiser ver ou rever a íntegra da entrevista nas redes sociais do Repórter Diário e também da Rádio ABC, agradecendo mais uma vez o candidato, agradecendo também a presidente da OAB, subseção de Santo André, doutora Andréa Tartucci. Doutor André, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, gente. Obrigado a todos vocês. Legal. Carlos, até daqui a pouco. Daqui a pouco, Leandro. Obrigado, doutor André. Obrigado, Alex Arraes. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Respeito e amor ao próximo. Essa sempre foi a bandeira erguida pela Suzantur. Respeito e amor a você. Sabe por quê? Porque o ônibus não é apenas um meio de transporte. É onde você conhece pessoas, faz amigos, descansa depois de um dia cansativo de trabalho. Enfim, nós somos uma família. A Suzantur entende isso. Aliás, sempre teve isso como lema: dar carinho e conforto para vocês. E nesse momento que nós estamos vivendo, o cuidado com a saúde tem que ser redobrado. E a Suzantur fez isso. Ela tomou todas as medidas necessárias para que você, colaborador, e você, passageiro, viajem com segurança. Imediatamente foram tomadas medidas para proteger você. Só para ter uma ideia, os ônibus já saem higienizados da garagem e depois são higienizados nos terminais. Fora álcool gel disponível em todo lugar. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente respeita a vida. A gente respeita você. O cuidado e a segurança nesse momento depende de todos. E acreditem, a Suzantur está fazendo seu papel no combate
a esse coronavírus, porque vocês são muito importantes para a gente. Isso vai passar e nós vamos sair ainda mais fortalecidos. Deus abençoe a todos nós. Em tempos difíceis, a vida nos dá muitas lições. Ela ensina a ter paciência, empatia, em tempos difíceis, a vida nos dá muitas lições. Ela ensina a ter paciência, empatia, generosidade, resiliência. Ela ensina até a aprender e a ensinar. Ela vai nos ensinando sobre nós mesmos, até que uma hora os tempos difíceis passam e você terá se tornado uma pessoa mais experiente, mais forte e pronta para aprender novas lições. Vestibular USCIS. O conhecimento transforma.